Era fim de tarde numa escola antiga. O prédio estava vazio. Apenas 3 amigos decidiram ficar mais um pouco para brincar com uma velha lenda que todos comentavam nos corredores: a loira do banheiro. O banheiro feminino, no fim do corredor, era o lugar mais evitado da escola. As portas dos boxes estavam quebradas, o cheiro de mofo dominava o ar, e no centro havia um espelho enorme embaçado pelo tempo. "Você tem certeza que quer fazer isso?" perguntou Mariana, segurando firme a lanterna. "É só uma história boba, ninguém nunca viu nada de verdade", respondeu Lucas, tentando esconder o nervosismo. "Então por que você tá suando frio?" provocou André, rindo baixo. Entraram juntos. O som de seus passos ecoava nas paredes azulejadas. O espelho refletia apenas sombras tortas. "Como é mesmo que faz?" perguntou Mariana, tentando quebrar o silêncio. "Tem que chamar 3 vezes, loira do banheiro, e esperar", disse André, quase sussurrando. "Eu não vou falar isso." "Covarde", respondeu Lucas, se aproximando do espelho. Ele respirou fundo, olhou para o vidro rachado e disse: "Loira do banheiro, loira do banheiro, loira do banheiro." O silêncio foi sufocante. Nada aconteceu nos primeiros segundos. Eles riram aliviados. "Viu só? História besta." "Shh, você ouviu isso?" interrompeu Mariana com os olhos arregalados. Do encanamento veio um som estranho, como se a água estivesse correndo, mas não havia torneiras abertas. Em seguida, um dos boxes bateu sozinho, a porta rangendo como se fosse puxada por alguém. "Deve ser o vento", disse Lucas sem convicção. "Todas as janelas estão fechadas", a lâmpada piscou. No espelho, por trás deles, uma sombra clara começou a se formar, como se alguém estivesse pé no fundo do banheiro. "Tem alguém aqui com a gente?" sussurrou Mariana. "Não olha", disse André apavorado, mas era impossível não olhar. Aos poucos, a silhueta de uma mulher se desenhou no reflexo. Cabelos longos, desgrenhados, o rosto pálido e os olhos fundos. A figura não estava atrás deles de verdade, apenas no espelho. "Isso não é real", balbuciou Lucas tremendo. "Ela tá olhando direto pra gente", respondeu Mariana, recuando um passo. De repente o vidro trincou. Uma fissura se abriu bem no centro do espelho, como se algo tentasse atravessar. A voz feminina ecoou baixa e arranhada: "Vocês me chamaram? Agora não podem sair." As portas dos boxes começaram a bater todas de uma vez em sequência. O chão tremeu levemente, e um cheiro forte de enxofre invadiu o ar. Eles gritaram tentando correr até a porta, mas ela não abria. O espelho continuava trincando, pedaço por pedaço, até que uma mão feminina, pálida e cheia de arranhões, se projetou para fora do vidro. "Corre!" gritou André. Num último impulso, chutaram a porta com força e conseguiram escapar para o corredor. Quando olharam para trás, o banheiro estava completamente silencioso, como se nada tivesse acontecido. Mas o espelho tinha agora uma marca de mão ensanguentada no centro, como prova de que a loira do banheiro ainda estava lá, esperando pelo próximo chamado. Havia uma casa antiga no interior, esquecida pelo tempo. Diziam que nela existia um quarto que ninguém ousava abrir. As janelas estavam sempre fechadas, a porta trancada. E quem passava pelo corredor jurava ouvir passos vindos lá de dentro. Numa noite, 2 amigos decidiram entrar. A curiosidade foi mais forte que o medo. A sala estava tomada pelo cheiro de madeira úmida e poeira. O silêncio era tão profundo que qualquer suspiro parecia um grito. "Eu não gosto desse lugar", disse um deles olhando para a escada. "É só uma casa velha. A gente entra, vê o quarto e vai embora", respondeu o outro, tentando se convencer. Subiram devagar. Cada degrau rangia como se a casa estivesse viva. Ao chegarem ao corredor, perceberam que a porta do tal quarto estava entreaberta. "Você viu isso?" murmurou o primeiro com a voz trêmula. Diziam que essa porta sempre ficava fechada. Empurraram devagar. O quarto estava escuro, vazio à primeira vista. Mas o ar ali dentro era diferente, pesado, como se alguém observasse. "Parece que não tem nada", disse o segundo, entrando alguns passos. "Espera, olha para o chão." No canto havia marcas estranhas, como arranhões que subiam pela parede até o teto. De repente, a porta se fechou atrás deles com um estrondo. "Quem fez isso?" gritou um deles, correndo até a maçaneta. "Não abre! Está trancada!" O quarto mergulhou em um silêncio sufocante. E então veio o som, um leve arrastar de pés no assoalho. Mas não era deles. "Tem alguém aqui?" sussurrou o primeiro.
os olhos fixos na escuridão. Onde eu não vejo nada? O ar ficou ainda mais gelado. Um sussurro atravessou o quarto, baixo demais para ser entendido, mas perto o bastante para arrepiar a pele. Você ouviu? Perguntou o segundo, já em lágrimas. Não era só uma voz, foram várias. Os sussurros aumentaram, vindos das paredes, do chão, do teto, como se o quarto inteiro falasse. De repente, algo puxou o casaco do primeiro rapaz com força. Ele gritou, tropeçou e caiu no chão. Me seguraram. Eu juro que me seguraram. O segundo correu para ajudá-lo, mas congelou ao perceber que no canto uma sombra mais escura que a própria escuridão se erguia. Era como a forma de alguém parado, olhando fixamente para eles. Não olha para isso, implorou o amigo, tentando não encarar. Mas a sombra começou a se mover, lenta, aproximando-se passo a passo. Eles gritaram, chutaram a porta até que de repente ela se abriu sozinha. Saíram correndo pelo corredor, descendo as escadas sem olhar para trás. Quando chegaram à rua, pararam ofegantes. Eu nunca mais volto lá, disse um deles quase sem voz. Ninguém vai acreditar no que vimos, respondeu o outro. E até hoje quem passa por aquela casa garante que o quarto ainda está lá, esperando por alguém que ouse entrar novamente. Esses foram alguns dos relatos de hoje, vindos das sombras, que insistem em nos acompanhar. Qual dessas histórias mais te deixou inquieto? Comente aqui embaixo. E não se esqueça de se inscrever e compartilhar, para que mais pessoas conheçam os segredos obscuros que contamos por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. E lembre-se, a escuridão sempre tem algo a revelar.